Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, deixa eu mudar o microfone. É um prazer ter você aqui nesse vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar de como você pode calcular o preço teto segundo o dividendo dos últimos 5 anos. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo, eu fiz uma planilhazinha para fazer os cálculos automaticamente. Então vou mostrar como é que você faz para você ter um preço teto de acordo com o yield desejado. Atenção, porque se você não tiver um yield desejado, não vai funcionar. Você tem que dizer, por exemplo, eu quero receber 7% de garantia, 7% de yield. Então, segundo a média dos últimos 5 anos, quanto é o máximo que eu deveria pagar para garantir esse yield? Então nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Só para atualizar a carteira, para quem acompanha a carteira, temos então aqui a carteira está com rendimento de menos 7,44, quanto o Ibovespa que está menos 1,58. Este mês já temos R$90 de dividendos declarados, portanto começou bem. O mês começou mais ou menos igual o mês passado, mais ou menos nos R$90. Alguns fundos que declaram no quinto dia útil do mês, então provavelmente já vai atingir ali aquele R$100 para a gente poder no meio do mês reinvestir os dividendos em SNCI, para receber já dividendos sobre dividendos, que é aquela nossa estratégia de aumentar o dividendo do próprio mês reinvestindo os dividendos. Então, já estamos em 90, mais um pouquinho que vai entrar dos fundos que declaram no dia 5, a gente já deve atingir ali mais ou menos o preço do SNCI para eu poder reinvestir meus dividendos e comprar mais uma cota desse fundo que declara dividendos no meio do mês. Então, permite a gente utilizar essa estratégia de receber dividendos sobre dividendos. Vamos então, ora bem, fiz aqui uma pequena planilha, coloquei aqui o yield desejado, coloquei 8%, mas você pode vir aqui, colocar 7, 8, 9, 79 fica difícil, né? Mas por exemplo 9%, o que você quiser. Eu vou utilizar como base 8 porque eu vou fazer o cálculo com ações, ok? Portanto, as ações boas pagadoras de dividendos não são aquelas que vão pagar talvez o yield mais... todas, né? Algumas pagam um yield muito grande, mas não todas boas pagadoras de dividendos vai ter um yield muito grande. Vai ter ali um yield médio, por isso que elas são boas pagadoras de dividendos, porque elas distribuem grande parte do lucro, então são empresas que não crescem muito. E só para deixar claro, vou deixar essa planilha na descrição se você quiser utilizar. Para você utilizar a planilha, portanto, o link que vai estar na descrição é a minha planilha. Para você utilizar a planilha, como ela está na minha conta, você não consegue mudar a minha planilha. Então você tem que vir aqui em ficheiro, fazer uma cópia, clicar em fazer uma cópia, ele vai perguntar o nome da cópia, aí você coloca fazer uma cópia, fazer uma cópia. Ele vai criar uma cópia exata da planilha como ela está. Aí sim você pode vir aqui, depois que fazer a cópia, e alterar a planilha como você quiser, ok? Por exemplo, vou colocar aqui a primeira empresa que eu vou mostrar para vocês vai ser a Taesa, então vou colocar aqui TAEE4, dá Enter. Aí ele já vai buscar o preço da cotação, ok? Como está no Google Sheets, ele busca diretamente o preço da cotação atual. Aqui nós vamos calcular o dividendo médio e depois vamos colocar o preço, ela vai calcular o preço teto, ou seja, o preço que eu deveria comprar a ação para procurar aquele yield de 8%, que é o caso que eu vou usar o exemplo aqui, ok? Portanto, vamos então buscar os dados para preencher a planilha. TAE4, uma ação que eu tenho na carteira. Deixa eu abrir aqui patrimônio, vou mostrar aqui as ações que eu tenho na carteira. Se você não acompanha, eu tenho essas 5. Banrisul, Copel, Rede 3, Sanepar e Taesa. Vou usar aqui essas como exemplo e você pode pesquisar a que você quiser, não tem problema. Portanto, vou aqui na minha cópia do preço teto, TAE4. Para buscar os dividendos, eu vou aqui em Investidor 10. Eu estou logado, tá? A conta, tem uma conta gratuita, estou logado. Venho aqui pesquisar pelo ativo, vou pesquisar TAEE4. Abriu aqui para mim. E aí eu venho aqui para baixo, na parte dos dividendos. Aqui, dividendos, histórico de dividendos da TAE4. O dividendo está em Dividend Yield. Eu quero valor, então eu clico aqui, dividendos pagos, os últimos 10 anos. E eu vou calcular os últimos 5 anos, ok? Como 2023 ainda não fechou... agora não, obrigado. Como 2023 ainda não fechou, eu vou utilizar de 2018 a 2022. Vou utilizar os 5 últimos anos, sem contar este ano, porque ainda não fechou os dividendos desse ano. Então vamos calcular. Tá aqui a calculadorinha.
2022 ela pagou 1,62, mais 2021 ela pagou 1,50, pagou um bruto dividendo, mais 2020 pagou 1,07,07, mais 2019 ela pagou pouco, 0,63, mais 2018 0,93, também foi um bom dividendo, 0,93. Portanto, isso dá um total de 5,75. Então eu venho aqui na minha planilhinha, a média dos dividendos dos últimos 5 anos. Desculpa. Isso foi o valor total pago. Como é os últimos 5 anos dividido por 5, eu não fiz a média. Dá 1,15. A média dá 1,15. Agora eu posso vir aqui na minha planilha e colocar 1,15 de média. Portanto, o preço teto que eu deveria pagar em Taesa, TAEE4, nas preferenciais, para garantir um yield de 8%, seria 14. Ela está custando 11,42. Então, o que significa? Que ela está barata. Se eu comparar o preço atual, segundo a média dos últimos 5 anos, eu consigo ter um yield de 8%. Se para Taesa você quisesse um yield maior, se você quisesse 11%, por exemplo, preço teto 10,45. Então, se eu quisesse garantir um yield de 11%, já estaria acima do meu preço teto, 11,42. Então, eu tinha que esperar ela baixar de preço para comprar. Né? Claro que 11% é um yield muito elevado. Estamos falando da Taesa, que é uma exceção, que ela tem pago muito dividendo nos últimos anos, mas vamos garantir aqui, vou continuar aqui com o meu yield de 8%, até posso aumentar, vou colocar 9%. 9% de yield, então o preço teto seria 12,78 e Taesa está custando 11,42, então eu posso comprar Taesa, que ela ainda está dentro do meu preço teto, abaixo do meu preço teto, e eu estou garantindo, segundo a média dos últimos 5 anos, ou seja, nada aqui é garantia. Não estou, e nada aqui é recomendação também. Eu não estou garantido que você vai continuar recebendo. Vimos que há anos em que ela pagou menos dividendos. Mas assim, a probabilidade é que, segundo a média dos últimos 5 anos, se eu quiser garantir um yield de 9%, eu comprando a 11,42, eu ainda estou dentro de um preço, eu tenho uma margem de segurança para garantir, estatisticamente falando, um yield de 9% ao ano. Atenção, tá? Não é ao mês, pelo amor de Deus. Um yield de 9% ao ano em Taesa. Então agora vamos voltar aqui para 8. Vamos ver outra ação que eu tenho na minha carteira. Copel CPLE6. Então vou pesquisar aqui no Investidor 10, que ele dá os valores. CPLE6. Copel 6, vou pesquisar. Vamos ver se nós temos aqui o valor dos dividendos dos últimos 5 anos. Histórico de dividendos. Dividendos pagos. Pronto. E 2018 ela pagou bem pouquinho, ela pagou 1 centavo de dividendo. Nos outros anos ela pagou mais. Vamos fazer então a média dos últimos 5 anos na mesma, não tem problema. Lembrando que é ações, portanto há anos em que ela vai pagar pouco e há anos em que ela vai pagar muito, é normal. Ora bem, qual é o ticker? CPLE6. Quanto é que ela está custando hoje? 8,60. Então vamos calcular a média dos dividendos dos últimos 5 anos. 2022 ela pagou 0,89, mais 2021 ela pagou muito, olha, 1,31, devia ter muito caixa acumulado, mais 2020 0,31, já deve estar mais dentro da normalidade, 2019 0,25, mais, e 2018 ela pagou só 1 centavo, então vamos fazer aqui 1,01, 1 centavo ou 10 centavos, desculpa, 1 centavo mesmo. 1 centavo ela pagou em 2018. Então dá igual 2,77 dividido por 5, são 5 anos. Temos 0,55 de média. A minha planilha está aqui. 0,55 de média. Eu deveria estar pagando em Copel para garantir um yield de 8%, que é o yield que eu gostaria de ter. Eu deveria estar pagando 6,88 em Copel. Deixa eu ver qual é o meu preço médio. Copel 7,49. Eu já não estou garantindo ali o yield de segundo a média dos últimos 5 anos. Não estou garantindo um yield de 8%. 7,49 eu estou garantindo um yield. Deixa eu colocar aqui 7%. 7,86. Pronto, estou garantindo um yield de 7%, que também não é mal, mas 8 seria melhor. Portanto, 8 em Copel, o preço teto seria 6,88. Como é uma boa empresa, paga dividendos várias vezes mais do que uma vez por ano,
eu dou um desconto, portanto, para mim um yield de 7% também está bom. Vamos ver aqui o que mais que eu poderia analisar. Olha, Banrisul, BRSR6, um pequeno banco. Aqui, vou aqui, Banrisul, BRSR6, acho que 6, né? 5, 6. Banrisul, Banco Banrisul. Vamos ver o yield do Banco Banrisul. Não, o preço teto aqui para garantir 8%. Média do dividendo yield não, dividendos pagos. 2023 já pagou muito dividendo, olha só. Ou pelo menos já declarou, né? Vamos calcular então a média dos últimos 5 anos para Banrisul. BRSR6. Vamos colocar aqui, o Google vai buscar o preço, está custando R$10,90. Vamos fazer a média dos dividendos para ver se eu consigo um yield de 8%. Ou para quanto é que eu preciso para garantir um yield de 8%. Então a média dos dividendos, vou abrir aqui a calculadora, começar outra vez, 2022 0,88, mais 2021 0,90, mais a maquininha de dividendos, hein? 2020 0,66, 0,66, mais 2019 0,85, 0,85, mais 2018 1,16. Olha só que dividendo brutal. Dá igual 4,45 dividido por 5, temos 0,89 de média. Portanto, colocando aqui 0,89 de média, o preço teto para garantir 8% seria 11,13. Ela está custando R$10,90. Então, se eu quero garantir um yield de 8%, está dentro do meu preço teto, seria uma boa fazer um aporte em Banrisul, que está custando R$10,90. O meu preço médio é R$9,56. Portanto, como eu comprei no momento em que estava bastante baixo, deixa eu ver, se eu colocar 10%, R$8,90, não, 9,5%. 9,37. O meu preço médio está em 9,56, portanto eu tô segundo a média dos últimos anos, o meu yield está mais de 9%. Mas porque eu comprei no momento em que está caro, eu até deveria fazer um aporte em Banrisul, porque eu acho que baixou. Se nós formos ver aqui, deixa eu abrir aqui histórico dos últimos 6 meses. Olha, ela estava ali a 14, chegou a R$15 e deu uma boa baixada, portanto está perto de um preço bom, que para garantir um yield de 8%, ela está abaixo do preço teto. Olha só, interessante. Eu não tinha reparado nisso, estou pensando em fazer aqui um pequeno aporte em Banrisul. Banrisul, olha, tá 14% acima do meu preço médio, só que a gente tinha que esperar uma crise aí muito grande para talvez ela voltar ao preço médio. Portanto, como eu estou a esse preço, eu estaria dentro do preço teto para garantir aqui 8% de yield, eu acho que está interessante. Portanto, estou pensando em fazer aqui um aporte em Banrisul. Não tinha reparado nisso, ainda não tinha feito o cálculo. Não tinha reparado que ao preço atual eu garanto já um yield, segundo a média dos últimos anos, garanto um yield superior a 8%. Que se eu comprar mais um pouquinho de ações agora, como o meu preço médio está baixo, meu preço ainda vai ficar abaixo do preço atual. Portanto, eu vou estar garantido ali 8,5, 8,7 de yield. Segundo o histórico dos últimos 5 anos. Lembrando que nada é garantia. Portanto, espero que vocês tenham entendido como é que se utiliza a planilha para você calcular o preço teto segundo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Se você quiser fazer 10 anos, funciona da mesma maneira. Você vai aqui calcular a média dos últimos 10 anos, vai colocar a média aqui, ele vai te dar um preço teto. Se você é uma pessoa que é mais conservadora em relação aos dividendos, pode fazer um histórico de 10 anos, não interessa. Qualquer média que você colocar aqui, ele vai te dar um preço teto. E segundo o yield desejado, vai te dar então o preço máximo que você deveria estar pagando para garantir aquele yield segundo o histórico dos dividendos. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande, espero que tenha sido interessante. Não esquece de deixar um like, a planilha está disponível na descrição e até o próximo vídeo.